Boa noite, Igreja Batista, cidade de Americana, espalhada em vários lugares, levando a mensagem do reino, semeando esperança, trazendo um pouco de amor para esse mundo que está tão distante daquilo que Deus gostaria. Eu quero convidar vocês para uma experiência de oração. No próximo domingo, nós não vamos ter culto nos grupos pequenos. Nós vamos ter sim um culto de oração aqui na nossa sede. Nós não vamos ter louvor, pregação, não vamos usar aparelhagem de som, mas vamos ter um culto às 18 horas de oração. Nós precisamos orar. Orar pelas necessidades financeiras dos nossos irmãos que estão sofrendo, orar pela salvação de Americana e região, orar pelo nosso país, orar pela nossa igreja. Eu tenho entendido que é o passo mais importante, o que tem nos faltado como igreja, é uma experiência em conjunto de oração. Por isso, domingo que vem, 18 horas, aqui na Rua Guaianazes, nós vamos estar nos reunindo para orar. Venha para orar, venha para buscar o Senhor, venha para apresentar as suas necessidades diante dele. Domingo que vem, 18 horas. Nós estamos já há algumas semanas trabalhando com o tema "O mundo é o nosso palco". E isso traz muito sentido para o que a gente vai fazer a partir de agora. Nós estamos estreando, dentro de pouco tempo, um palco novo. E esse palco vai ser o lugar da onde nós vamos sair para representar diante do mundo as boas novas, as boas notícias do Senhor Jesus. Porque num dia nós vamos ser reconhecidos ou não por Cristo, como ouvimos na semana passada, dependendo da coerência de nossa atuação no palco desse mundo. Nós podemos receber o Oscar da vida, que é a salvação eterna, ou temos esse prêmio recusado da parte de Deus se formos incoerentes. Queria te convidar a abrir sua Bíblia, ligar seu celular, seu aplicativo, em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. O texto diz assim: "Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás, e avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória." Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de forma diferente, Deus vai tornar as coisas claras para você. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora eu repito, chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são desse mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Quais são os elementos essenciais para vencer a corrida e um dia receber a recompensa prometida? O primeiro deles, a consciência de Paulo de quem ele é, das suas limitações. Paulo diz que ele não julga ao ver alcançado esse prêmio. Então a primeira coisa dentro dessa consciência é que ele sente insatisfação. Essa é uma declaração de um cristão consagrado que nunca se deu por satisfeito com suas realizações espirituais.
Uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Gente, se Paulo fazia isso, imagina eu e você. Como nós temos que ter consciência de que somos fracos na nossa vida cristã, na nossa experiência espiritual. Nós temos que ter essa insatisfação, querer mais da nossa vida espiritual. Não é possível querer mais desse mundo, de bênçãos materiais, de experiências desse mundo, e não desejar o mesmo na vida espiritual. Insatisfação santa. Paulo se autoavaliava com bastante clareza. Lembra? Semana passada a gente pensou bastante sobre isso, o perigo que é enganar-se nessa autoavaliação. O cristão maduro faz essa autoavaliação honesta e se esforça para melhorar. Você tem feito isso? Nessa semana, depois da mensagem de domingo, você parou, pensou, olha, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, tentou ter algum objetivo para o seu crescimento espiritual? Escute a palavra, medite na palavra e tome atitudes diante dela. A terceira coisa, essa consciência de imperfeição de Paulo, ele entendia como errada a atitude daquelas pessoas que acham que já alcançaram alguma coisa, que já alcançaram a perfeição. Por outro lado, ele entendia que era necessário desejar essa perfeição, desejar um crescimento constante nessa área, deixando o que fica para trás, lutando contra o pecado, lutando contra o temor e a dúvida, mas crescendo. Nós devemos ter uma vida melhor. Como Paulo enfrentava isso? Ele se mantinha focado. Esse é o segundo ponto. Paulo entendia que a vida cristã é uma jornada. O tempo presente da nossa vida é uma viagem. É descrito em termos que refletem movimento, procura, jogar-se para a frente. A vida cristã é vista como estar a caminho. Uma jornada entre o passado, que não tem mais validade por causa de Jesus, né? Do que Ele fez por nós na cruz, e também através da sua ressurreição. E essa jornada é para o futuro. E não há nada nas minhas mãos ou na sua que possa influenciar o nosso passado ou alterar o nosso futuro. O que existe é a consciência de que estamos em um caminho que vai se desenvolvendo a cada dia. Também é importante entendermos a questão da dedicação. Então, nós vemos pessoas que são bons profissionais. Eles conseguem ser bem-sucedidos na sua realização profissional, mas para eles conseguirem isso, eles oram, com toda certeza, o cristão ora, mas ele também se esforça, ele se dedica, ele trabalha, ele estuda, ele se prepara para cada momento, ele toma atitudes que fazem com que o seu trabalho seja bem sucedido. Isso é muito importante. Os vencedores são os que se concentram e mantêm os olhos fixos no seu objetivo, sem deixar que coisa alguma o distraia. Dedicam-se ao seu chamado. Olha, se isso é importante na vida profissional, que tem data de validade, 30, 35 anos, alguma coisa mais ou menos, quanto é isso importante para a sua vida que é eterna? Dedicar-se de verdade. Não vir atrás do Senhor só no momento de crise. Ok, venha no momento de crise também, mas entenda isso. É preciso dar continuidade para ter valor, para ter sentido. A vida espiritual, nós não podemos ficar olhando para trás, nós temos que manter o foco. Nós estamos em uma jornada, nós vamos alcançar um alvo, e eu preciso caminhar nessa direção, eu preciso me movimentar. E esse processo de caminhar é um avançar sem vacilar, um progredir em santificação, a cada ano melhorar, ser mais santo do que no ano que passou, estar mais perto do alvo, crescer. Às vezes eu fico triste de pensar nisso, de que existem cristãos no nosso meio que não crescem, estão estagnados. E sabe o que é mais triste? Estão satisfeitos com isso. Como que alguém pode estar satisfeito em ter uma vida cristã estagnada? Porque algo estagnado, parado, começa a apodrecer,
começa a ter bactérias, começa a ter doenças. Na sua vida é assim também. Você precisa crescer, pare de ser podre. Um último ponto nesse aspecto é o cristão tem que estar entendendo a sua direção. Ele está caminhando para frente, não para trás. Ele está olhando para o futuro. Ele está se esquecendo do que ficou para trás. Esse termo que Paulo usa era um termo usado nas corridas, né? Vocês estão vendo nos slides algumas imagens por trás do texto de corridas de carros, de cavalos que eram comuns naquele tempo. Algumas que a gente até tirou foto em Cesareia, principalmente. Mas a coisa mais interessante é que esse termo significa que quando você ultrapassa o adversário, você tem que olhar para frente e não ficar preocupado onde o adversário está. Não sei se já perceberam que corredores que ficam olhando muito para trás acabam perdendo a corrida. Porque se ele está olhando para trás, ele não está usando toda a sua energia para ir para frente. E nós somos pessoas que temos que entender isso, não sermos mais influenciados ou afetados pelo nosso passado. Quebrar o poder do passado sobre o futuro. Muitos cristãos estão acorrentados, presos aos arrependimentos dos fracassos do passado. Porque eu não fui melhor pai, porque eu não fui melhor marido, porque eu não fui melhor filho, porque eu não fui melhor nessa situação, porque eu caí em pecado, porque isso. Olha, Jesus nos libertou disso. Nosso passado está debaixo da cruz. Amém por isso? O seu passado está debaixo da cruz de Cristo. Outro perigo é os sucessos do passado. Porque eu tive uma experiência de igreja tão significativa, porque eu tive uma experiência cristã com um grupo musical, com evangelização, que marcou tanto minha vida, como foi bom aquela época. Eu sei, a tentação disso é muito grande, mas isso não ajuda para o futuro. Isso nos faz parar a corrida. Isso nos faz desanimar, comparar coisas que não podem ser comparadas. Isso é tão prejudicial quanto os fracassos do passado. A terceira lição que Paulo nos dá nesse texto para podermos ser bem-sucedidos nessa caminhada para o Oscar da vida é a perseverança. Eu prossigo. Esforço intenso. Um termo que os gregos usavam para falar de caça, de perseguir a caça, de ir atrás da caça, durante horas, durante dias, até conseguir atingir aquele objetivo. Também é preciso disciplina. Não basta correr com disposição, não basta treinar bem, mas o corredor deve obedecer às regras. Naquele tempo, os juízes das corridas eram tão rígidos a respeito dos regulamentos, que se um atleta cometesse qualquer infração, era desqualificado. Perdia o privilégio de participar e de ganhar um prêmio. Então, siga as regras da sua vida devocional, regras que você mesmo vai criar para estar mais perto do Senhor. Siga as regras do bom comportamento cristão, da atitude coerente, que significa que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. As nossas regras têm um peso diferente. A origem delas não é de um tirano que nos impõe algo, que exige de nós alguma coisa. A origem das regras são a ação do Espírito no coração e o amor que nós temos para com as pessoas e com Deus. Essas são as nossas regras. Assustadoras até, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nelas. A palavra fala sobre amar o inimigo, amar o próximo, amar quem você não conhece. Entende como é difícil as nossas regras? Perdoar, limpar seu coração dessas sujeiras. Essas são as nossas regras. Peça ajuda para Deus. E o Espírito que age em você vai modificar o seu comportamento muito mais do que você imagina. Paulo faz uma coisa ousada. Ele desafia as pessoas a o imitarem. Me imitem. Não imitem esses maus cristãos. Não imitem esses que se acham perfeitos. E olha que na nossa época tem um monte de pastores e apóstolos
e pessoas até mesmo dentro da igreja local que quase que se vangloriam da sua perfeição, porque a família dele, porque ele é um bom cristão, porque ele entende de Bíblia, porque ele isso, aquilo. Paulo não se importava com gente assim, ele chorava por causa de gente assim. A atitude de Paulo não é uma atitude vinda do orgulho, é uma atitude vinda da parte de alguém que está exortando pessoas a seguirem um outro alguém, uma pessoa, ele mesmo, que é digno de ser imitado, porque Paulo imita Jesus Cristo. E isso é muito coerente. Se você é cristão, se você tem entendimento de que o mundo é o nosso palco, de que nós temos uma tarefa a cumprir, ganhar vidas, sermos autênticos, servirmos pessoas, levarmos pessoas até a cruz, cuidarmos dessas vidas para que eles cresçam como seres humanos e como cristãos. Se você entende isso, você vai ter que dizer diversas vezes: me imitem. O líder do grupo pequeno tem que dizer para os seus liderados: me imitem. O líder alguém que está discipulando alguém, fazendo consolidação, tem que dizer: me imitem. Eu tenho que dizer isso, porque é assim que é a coerência cristã. Não imitem os meus defeitos, imitem as minhas qualidades, olhem para elas. Faça isso, sempre vai haver defeitos, mas isso é coerente, você mostrar-se como exemplo. E Paulo fez isso. Os outros que Paulo está falando aqui, que ele chama de inimigos da cruz, são aquelas pessoas que se achavam perfeitas e estavam enganadas ali em Filipos. Paulo não os trata como cães, não são totalmente hereges ou alguma coisa assim, mas Paulo ele trata essas pessoas como alguém que precisa de ajuda para mostrar o erro dela. Os perfeitos vivem uma ilusão, correm o risco de perder o sentido da vida cristã e da cruz de Cristo. E você se achar perfeito, você mascara a realidade da vida humana. Gente, existem até doutrinas que foram criadas depois disso, que depois da conversão você é santo e não tem perfeição, você procura um segundo batismo que a Bíblia não aprova, do Espírito Santo, e agora você é santo, você é diferente de todo mundo. Isso é mascarar a realidade. Você acaba vivendo uma doença emocional. A pessoa não é um bom pai, não é um bom marido, mas porque ele tem uma experiência com Deus, ele se acha sobrenatural. Falsa perfeição. Isso é perigoso. A salvação é espiritualizada. Essa atitude faz negar dores e doenças. Olha, eu não posso falar sobre doença, eu não posso falar sobre problemas, porque vai ser ruim, isso vai atrair uma maldição sobre a minha vida, eu não vou estar exercendo minha fé. Olha, isso é maluquice. Desculpa dizer assim. Paulo diria isso. Olha, encare a vida cristã de forma mais simples. Ter compromisso com Deus, sim. Mas as suas palavras não são mágicas. Não há poder sobrenatural nas suas palavras. Há um poder até psicológico. Se você xingar alguém a vida inteira, isso vai fazer mal para essa pessoa. E para você também. Mas o poder sobrenatural, não. Esse poder é da única palavra que é eterna. O próprio Cristo, o Verbo de Deus. Paulo chora pelos seus inimigos, pelos inimigos da cruz, os que confiam na sua própria piedade e perfeição. O resultado deles é péssimo, é perdição. E os cristãos devem ser pessoas que têm o pensamento e a preocupação, não nas coisas da terra, não nas dimensões mundanas, mas ele deve ter a perspectiva do alto e se tornar uma pessoa melhor. Nós somos pessoas em processo. Nós somos pessoas que estão se transformando, se renovando, no processo da santificação. Nós não somos ainda aquilo que deveríamos ser, mas estamos no processo. Você está no processo? Se não, comece hoje. Converse com o Senhor sobre santificar a sua vida. Olha, tem hora que vai doer. Tem hora que vai doer muito. Mas as dores nos aperfeiçoam também. Tem hora que você vai ficar bastante cansado, mas o Senhor renova as forças. Isso tudo para chegarmos à glória final. O verdadeiro cristão vive no futuro, para a volta do Senhor, para a eternidade junto com Deus.
aguardando a volta do seu Salvador, consciente do seu prêmio. Ele tem um alvo, o alvo é Cristo. Vai chegar num lugar onde vai ser premiado, ele vai ter um galardão. Eu acho muito bonita a questão que a gente ensina para as crianças de terem estrelinhas na sua coroa, mas o prêmio é muito maior do que isso. Sabe, todos os seus sentimentos de alegria, de esperança, de prazer, de celebração da vida. Pois é, o céu é pleno disso. Se alguém acha que no céu é algo parado e no inferno que vai ter a festa, está muito enganado. A festa é no céu, o inferno é sofrimento, é muita dor, é angústia completa, é a certeza de a cada dia lembrar que você teve a oportunidade de ser salvo e recusou. Mas no céu, a celebração é grande, muita festa, muita alegria, muita dança, muita coisa boa, muitos sonhos completos. Eu queria concluir com algumas ideias tiradas do livro Ria-se de Novo, de Charles Swindoll, que é um comentário bem abrangente sobre o livro de Filipenses. Primeiro, o plano é progressão, não perfeição. Paulo não era perfeito, ele tinha consciência da imperfeição na sua vida e ao seu redor. Você ter consciência disso vai te poupar de decepções, de atitudes insanas, incompatíveis com a realidade. Melhorar não é ser perfeito, mas a cada ano crescer como ser humano e como servo do Senhor. Ponto 2. O passado terminou. Esqueçam. Olha, nesta semana, pratique isso. Toda vez que você se sentir preso a uma atitude que você já fez dezenas de vezes e só te trouxe mal, confesse diante do Senhor e rompa com isso. Rompa com o seu passado. Entenda que o que aconteceu de bom e de ruim já passou, não vai voltar. Você não consegue visitar o passado de novo, é insano. Olhar para trás traz infelicidade. Terceira coisa, o futuro nos acena com a esperança. Estenda a mão para o futuro. Tome posse do futuro. A vida nunca teve a finalidade de ser uma coexistência pacífica com as forças adversárias, enquanto esperamos o céu. Sempre vai ser luta, mas creia que a vitória é sua em nome de Jesus. Ela foi conquistada na cruz. Essa vitória talvez não seja riqueza, talvez não seja realização de planos pessoais, mas com certeza é a eternidade com Deus. Não existe nada melhor. 3 perguntas para você meditar nesse momento. Você já abandonou o passado? Deixou para trás? A gente tem falado nisso. Você conseguiu fazer isso? Planeje um dia nessa semana pensar nesse assunto. Você está obtendo progresso na sua vida cristã? Em santidade? Pergunte para 2 pessoas. Primeira, para Deus, que é a opinião mais importante. Ele vai te avaliar com clareza. Segunda, pergunte para alguém próximo a você, namorada, mãe, pai, filho, esposa, esposo. Eles costumam ser bastante sinceros nas suas avaliações, até um pouco críticos, mas aprenda de Deus e de como as pessoas estão te vendo, se você tem sido um cristão melhor. E a terceira pergunta, você busca apaixonadamente algum sonho? O que te faz inclinar-se para frente? Qualquer sonho que você tenha tem que ser atrelado ao sonho da eternidade. E isso deve te motivar a ir para frente, te motivar a sair do lugar, te motivar a caminhar nesse novo local de cultos. Nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Uma coisa interessante é que quanto mais espaço nós damos às pessoas para elas terem tempo com Deus, para elas terem tempo com a família, mais espaço elas têm para não ter tempo com Deus, para não ter tempo com a família. Então nós precisamos de uma igreja que atue nessas áreas, que atue nessa vizinhança. Nós precisamos de uma igreja simpática com os vizinhos. Nós precisamos de uma igreja que se importe com os perdidos, com os seus próprios vizinhos, que se importe com os seus parentes. Os 2 últimos conselhos de Swindoll é:
O segredo é uma atitude determinada. Mantenha. Atitude correta. Isso tem a ver com maturidade. Enfrentar testes e provações forjam maturidade. Tornam a pessoa alguém melhor. Olha, nesse tempo em que estamos em grupos pequenos, de mudança de local, eu tenho sido provado, os líderes têm sido provados, líderes de ministério, diretoria, líderes de grupos pequenos, você tem passado por provações. Não tem sido fácil, mas nós estamos enfrentando. Nós cambaleamos, nós ficamos abatidos, derramamos lágrimas, mas nos colocamos em pé e dizemos: nada vai nos deter, porque maior é quem está conosco do que aquele que está no mundo. Nossa história vai ser escrita por Jesus Cristo, não por fracassos, mas pelas vitórias que Ele vai nos dar, pelas vidas que vão entrar nesse local de templo, e vão dizer que aqui é o lugar mais lindo do mundo, porque aqui eles voltaram o seu olhar para a eternidade, olharam nos olhos de Jesus. É aqui que a presença de Deus vai se manifestar. E quando começarmos a nos reunir nesse novo salão, a cultuar aqui, nós vamos nos fortalecer. Temos nos fortalecido nos grupos pequenos, nós vamos sentir mais força ainda juntos. Porque nós temos a necessidade, esse é o quinto conselho, de mantermos um alto padrão, juntos. É mais fácil para se manter firme quando estamos juntos. Esses poucos encontros que temos tido de toda a igreja, tem sido lindo ver os irmãos se abraçando. Tem sido lindo as pessoas dizendo umas para as outras que estão com saudades. Olha, valorize a semana que vem, que vamos só orar. Valorize o primeiro culto que nós vamos realizar aqui, porque juntos nós somos melhores e mais fortes para essa caminhada rumo ao Oscar da vida. Deus te abençoe.